Bom dia, somos discentes do curso de Bacharel em Agronomia do IFMT Campo Novo do Parecis. Estamos aqui para apresentar um trabalho dando uma introdução na disciplina de microbiologia do terceiro semestre, da docente Andrea Vieira. Eu sou Gabriel Vitor e quem vai apresentar o trabalho comigo é a Geisla Pérez. A Lenara ela não vai poder participar. Bom, irei começar primeiro explicando o que são os micro-organismos, para podermos levar o conteúdo mais adiante. Bom, micro-organismos, eles são seres formados apenas por uma célula, que são os procariotas. Eles são visualizados por microscópio, ou seja, eles são invisíveis aos olhos nus, por serem muito minúsculos. Esses micro-organismos, eles têm diversos grupos, como os vírus, as bactérias, os fungos e os protistas. A área que estuda os micro-organismos, ela é chamada de microbiologia. Muitas pessoas acreditam que todos os micro-organismos, eles são patógenos, mas na verdade tem os benéficos à saúde, como os que são usados para a fermentação de iogurte, de picles e entre outros. A classificação dos micro-organismos. Eles são classificados e separados, é tipo assim, o DNA, ele primeiramente é extraído da célula, aí é feito cópias do gene que codifica o RNA, aí são produzidos por meio da reação de cadeia de polimerase. Aí, logo após, o gene ele é extraído e sequenciado, e essa sequência é alinhada. Nesse alinhamento, ela no caso é alinhada com outros organismos e já é classificado. E depois de classificado, vai gerar uma nova. Vai gerando a árvore filogenética. Aí aqui temos a classificação dos micro-organismos. Dentro do reino, dentro da classificação dos procariotos, encontramos as bactérias e as arqueas. E dentro das eucariotos encontramos as eucárias, que no caso são praticamente a maioria dos seres vivos fazem parte do eucário. Aí logo em seguida vem a classificação descendo, né, que aqui são os três domínios principais, vem reino, logo após filo, classe, ordem, família, gênero e espécies. Dentro do domínio das bactérias possui os procariotos patógenos e os não patógenos, e os procariotos fototrópicos. Dentro já das arcaias, são os organismos quimiotróficos e procariotos, e dentro e não possui a membrana celular. E já dentro dos eucárias, são os eucariotos, que tem um núcleo totalmente desenvolvido, que possuem núcleo delimitado com a membrana nuclear. Bom, irei falar um pouco sobre o quanto é importante a identificação dos micro-organismos. Bom, é importante se identificar os micro-organismos para ter um controle de qualidade, um controle de fabricação e manipulação tanto dos alimentos quanto, acredito eu, nos remédios, tomada de decisão em caso de contaminação. Um exemplo é na UTI, quando as pessoas elas estão mais debilitadas e aí o hospital ela precisa ter um certo controle e uma certa segurança para essas pessoas, porque qualquer micro-organismo que essas pessoas venham contrair, às vezes podem agravar mais o estado da pessoa em leito. A validação da higienização, como eu já falei lá em cima, a segurança de alimentos. E, como eu também já expliquei, a qualidade microbiológica em ambientes hospitalares, que se a pessoa estiver num estado muito crítico,
contraindo um certo tipo de micro-organismo indevido, ela pode acarretar cada vez mais grave o caso dela. Agora eu irei explicar um pouco a diferença de bactéria para eucarioto. Bom, o que diferencia esses dois são a sua própria estrutura celular. Os procariotos têm uma estrutura simples e uma ausência de núcleo. E os eucariotos têm uma estrutura mais complexa e um núcleo definido. Como a gente trouxe essa imagem para ilustrar. A célula procariota, ela tem uma membrana plasmática, ela tem uma envoltura no nuclear, um material genético e uma citoplasma. E já eucarioto tem apenas uma membrana plasmática, um material genético e citoplasma, assim não tendo uma envoltura nuclear. O postulado de Koch é a sequência de procedimentos utilizada para estabelecer a relação causal entre os micro-organismos da doença é o seguinte: primeiro vem a associação constante dos patógenos hospedeiros, aí depois vem o isolamento e cultivo, e logo após vem a inoculação do organismo em plantas sadias e depois o reisolamento do patógeno. Aí, como é que seria esse processo passo a passo? O agente causador ele deve estar presente em todos os casos da doença, mas não em plantas sadias. Deve isolar o patógeno do hospedeiro doente. Daí, logo após, esse patógeno deve crescer em uma cultura pura. Aí, a mesma doença deve ser produzida quando os micróbios da cultura pura forem inoculados em plantas sadias. Aí, em plantas sadias suscetíveis. E mesmo os patógenos que devem ser recuperados através do hospedeiro artificial infectado e deve ser capaz de crescer novamente na mesma cultura. No caso, a gente pega o patógeno, joga no agente causador, aí depois deixa na cultura pura lá, que foi feita no laboratório, aí a doença vai ser produzida quando os micróbios da cultura forem inoculados aí nas plantas e o patógeno deve ser recuperado através do seu hospedeiro e deve ser capaz de crescer novamente em uma cultura pura. Mas basicamente é esse o postulado de Koch. Aí na imagem aqui tirada da fonte Pinterest está explicando do jeito que foi feito o experimento em relação ao rato. Foi pegado o patógeno, inoculado e chegou como resultado. E é isso o nosso trabalho.